Olá, 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 queridos alunos. Vamos para mais uma videoaula da nossa disciplina de ecoeficiência. Hoje nós vamos tratar de política ambiental, e quais os impactos que essa política tem no dia a dia das organizações. Aqui, mais uma vez, quero lembrar para vocês da importância de assistir esse vídeo até o final, observar cada detalhe, se precisar, repita e assista novamente. Além disso, que vocês né, façam a leitura do material de apoio, observem os slides que estão lá no Classroom, e não deixem de fazer a atividade que vai estar aí no Classroom de vocês. Essa atividade será a atividade avaliativa do nosso referente ao nosso quarto bimestre. A gente vai colocar aí um prazo até o final das nossas atividades desse bimestre, para que a gente tenha tempo hábil, para que depois de fechar as notas, a gente tenha condições de fazer uma avaliação final e depois disso a gente encerrar de fato o nosso ano letivo, que foi tão desafiador, ainda está sendo, mas nós estamos conseguindo vencê-lo da melhor maneira possível. Vamos lá à nossa aula, qualquer dúvida mandem mensagem, forte abraço. Bom, queridos alunos, como eu já disse anteriormente, o objetivo da nossa aula de hoje nada mais é do que conhecer a nossa política ambiental, o que é uma política ambiental e como é que ela funciona. Então vamos lá, fiquem bem atentos, esse é um tema de extrema relevância nos dias atuais, a gente entender uma política ambiental. A gente acabou de ver na nossa aula anterior que esse pensar na política ambiental da organização é o primeiro passo para que eu possa fazer a implementação de um sistema de gestão ambiental na minha organização. Então, daí a gente observa o quanto é importante a gente ter uma política ambiental e compreendê-la de maneira adequada. Bom, queridos alunos, afinal de contas, o que é uma política ambiental? O que é que significa uma política ambiental? Nada mais é do que a declaração da organização expondo de maneira clara suas intenções e princípios em relação ao desempenho ambiental global, que provê uma estrutura para a ação e definição de seus objetivos e metas ambientais. Então, a política ambiental nada mais é do que a organização declarando, expondo suas intenções relacionadas de como é que ela imagina que a sua estrutura vai ser desenrolada, vai ser utilizada para otimizar o meio ambiente. Para que como é que você vai utilizar, o que é que você vai fazer, como é que você pensa em fazer, para que de fato a gente tenha uma empresa e uma organização sustentável dentro da sociedade. Então essa é a grande missão da política ambiental. Bom, a política ambiental deve ser definida pela alta direção da organização. Esse é um primeiro passo, que é observado, que essa política observa. Quando a gente fala de política dentro de uma organização, dentro de uma estrutura organizacional, é importante que a gente entenda que é uma etapa, é um instrumento estratégico. Então, por isso que ela é definido pela alta direção da organização. Ele é dado as diretrizes, a política como se fosse uma diretriz, é um norte, é um rumo. É a partir da política ambiental que vai se estabelecer as metas. A gente acabou de tratar sobre isso. Então, é por isso que ela é tratada e é definida pela alta organização. Conforme, logicamente, a gente tem isso na NBR, na norma da ISO 14001, de 96, que ao estabelecer que, para obter sucesso, uma premissa fundamental é o comprometimento da alta administração, ou seja, o primeiro passo é que a cúpula da organização, seja o dono, os sócios, os diretores da organização, estejam conscientes dessa política ambiental e que ela de fato esteja incorporada na cultura organizacional da empresa, para que isso seja de fato realizado. Isso é para garantir que a organização seja responsável, a alta organização seja responsável por essa implementação efetiva. Com a melhoria da gestão ambiental, que essa alta administração seja comprometida com a melhoria da gestão ambiental, de suas atividades e dos produtos e serviços. São cruciais, portanto, o comprometimento e a liderança permanentes da alta gestão da organização. Essa é uma das fases principais que nós temos para a implementação de uma política ambiental dentro de uma organização.
A política ambiental é uma declaração dos princípios e compromissos da empresa. Então, aqui a gente já declara de fato isso com base na estratégia da alta administração, como a gente acabou de observar, né, quais são os compromissos organizacionais, né, e como isso, né, vai impactar nos seus princípios, nas suas metas, na missão organizacional, contendo os objetivos e metas assumidos em relação ao meio ambiente. Dentro da política, nós vamos, a partir dela, desdobrar, né, os objetivos e metas. O autor ainda lembra que o princípio da melhoria contínua da performance ambiental da empresa deverá estar presente em sua política ambiental. É aí que a gente volta lá na nossa aula anterior, onde a gente falou de sistema de gestão ambiental e trata lá que ela é extraída ou inspirada, né, do PDCA, que é uma ferramenta de gestão, que é uma ferramenta de melhoria contínua. Então, a política ambiental, ela deve estar atrelada a essa melhoria de performance ambiental, né? E que a empresa ela tem que estar comprometida nessa melhoria contínua, né? Para que a gente tenha, de fato, resultados que sejam satisfatórios, contínuos, perenes, né? Constantes dentro da organização, e assim a gente observar, né, que essa não seja uma ação pontual, mas uma ação de cunho duradouro e que de fato está implementada nas ações, né, diárias da organização. Outro ponto importante, né, que é importante a gente citar aqui, é que a política ambiental de organização tem que ser incorporada, né, os seguintes aspectos. Primeiro, ser relevante à natureza, porte e impacto ambiental da empresa. Então, a gente tem que ser algo relevante. Imaginem só, né, que uma empresa do porte da Petrobras, da Vale do Rio Doce, da Natura, né, faça uma ação de política ambiental que impacte uma comunidade de 100 pessoas. É muito pouco, né? O impacto é muito pequeno, então tem que ser relevante e levando em consideração o porte da organização, o impacto ambiental que a empresa causa, né, no seu seio. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ter compromisso com a melhoria contínua. A gente acabou de tratar sobre isso, né? Então tem que buscar essa melhoria contínua constante para garantir que isso seja algo de longo prazo e não uma ação específica. Explicitar o compromisso com atendimento dos requisitos legais. Isso é um outro ponto importante, cumprir as normas, as regras. Ser documentado e comunicado, ou seja, depois que essa política ambiental for elaborada pela alta gestão, talvez com a participação de membros, né, da comunidade, da sociedade, né, inclusive dos funcionários, né, que não estão no alto escalão da empresa, tem que ser comunicado para todo mundo tem que conhecer essa política. Ser compatível com outras políticas e normas internas, incluir um compromisso com a prevenção da poluição e ser revista ao final de cada ciclo. Então, essa política ambiental ela tem que ser algo, né, as metas foram cumpridas, os objetivos que foram traçados foram cumpridos, então vamos, mais uma vez, né, se revisar tudo para melhorar o que deu certo, para consertar o que deu errado e assim a melhoria contínua ocorrer de maneira adequada. Bom, conforme a gente acabou de observar, depois de definir e documentada a política ambiental, deve ser comunicada a todas as partes interessadas, né? E que a gente caracteriza isso como os stakeholders, ou seja, todo mundo que tem alguma coisa direta relacionada à organização, que são todos os sócios, os fornecedores, os clientes, né? Todo mundo que é envolvido diretamente com a organização deve ser comunicado, seja público externo, que a gente tem órgãos regulamentadores, organizações não governamentais, comunidade local, sociedade em geral, seja os internos, acionistas, empregados e prestadores de serviço. Todo mundo deve compreender como é e de que se trata essa política ambiental. Esse é um passo de extrema importância, o conhecimento de todos, que aí fortalece o compromisso. Uma coisa é você fazer uma política ambiental e engavetar, outra coisa é você externar tudo isso, né? Que aí fortalece o compromisso que de fato você vai executar aquelas ações, certo? Assim a gente finaliza a nossa aula de hoje de política ambiental, entendendo a grande relevância que ela tem como primeiro passo para a implementação de um sistema de gestão ambiental eficiente.
certinho? Então a gente finaliza por aqui, deixo para vocês, né, mais uma vez a importância de vocês lerem o material, assistirem quantas vezes forem necessárias essa videoaula e façam um exercício, atividade avaliativa que vai estar no Classroom. Né? Essa atividade será a nossa atividade relativa ao nosso quarto bimestre, certo? Ela vai ficar lá disponível, nós vamos ter conteúdos, né, que vão ser ministrados a posteriori, mas vocês já podem, ela já vai estar lá disponível para vocês fazerem com todas as instruções necessárias para a execução, certinho? Forte abraço e até a próxima.